Boa noite, meu nome é Davis Ricardo Mariano e eu estou aqui para apresentar minha tese de conclusão de curso, que tem como título Levantamento de dados relacionado à distância de ensino do ensino escolar ao mercado de trabalho. Como base nas premissas que vi nos artigos pesquisados, eu concluí que o jovem está de um lado e ele precisa fazer a travessia, ele tem que atravessar para o outro lado, uma transição. Para isso, ele precisa de uma ponte, e eu me refiro a essa ponte como o ensino escolar. E todo o peso dessa transição ela cai sobre o ensino médio, causando inúmeras controvérsias, até mesmo apontando os professores como culpados por não conseguirem formar cidadãos e trabalhadores aptos ao mercado de trabalho, que muda constantemente por causa da globalização e as tecnologias. Mas até mesmo no âmbito mais simples, não menos tecnológico, que é no campo ou até nas cidades do interior. Mas não é bem assim. O, o jovem ele pode sim se tornar um cidadão e também ter uma vida profissional plena. Mas isso vai começar lá na infância, lá no começo, na creche. Ele começa na creche socializando com as crianças, passando pela pré-escola, o ensino fundamental até chegar no ensino médio. Analisando essas duas grandezas, o trabalho e o ensino escolar, é uma realidade brasileira que muitos jovens precisam trabalhar por conta do seu perfil econômico. Então, cria-se políticas públicas para combater o desemprego. E a reforma da educação tem a intenção de resolver os problemas. Muitas vezes não passa de mecanismos para fazer as escolas se tornarem um espaço concreto de desigualdade. Em outras palavras, expressa uma ação que mantém os níveis de desigualdades e o acesso ao ensino superior mais difícil, criando assim as piores oportunidades de empregos possíveis. Nesse slide, a gente tem algumas pequenas imagens que têm algumas representatividades. Aquela primeira imagem, que é uma pessoa em cima dos livros, ela representa o jovem com as condições de que ela pode enxergar bem mais adiante através dos estudos. Já nessa segunda imagem aqui embaixo, seria uma criança passando pelas fases da vida, trabalho, estudo, emprego e uma profissão. E essa outra imagem que tem uma pessoa com várias direções que pode ser seguida, mesmo que ela já esteja em uma longa caminhada já existente, os caminhos alternativos são apenas para que nunca ele se sinta vazio, sem realmente saber o que buscar, sem uma realização. Isso significa que ele pode mudar de emprego, mesmo que tenha um emprego qualificado. Não há problema nenhum nisso. E aquela outra imagem lá atrás, que ela mensura um pintor, é um artista. Essa foto ela tá para especificar que sobre o propósito. O propósito é para que ele nunca perca a criatividade. E com isso ele pode desenvolver muitas habilidades socioemocionais que, se a pessoa não manter esse senso artístico, ela pode perder com o tempo. Aí já o outro slide, outra fotinha lá, é escola, família em parceria. A educação ela se estende por toda a vida. Por isso, uma escola que trabalha em parceria com as famílias, ela tem mais condições de formar cidadãos mais capacitados, não só com conhecimento, mas com habilidades socioemocionais para enfrentar os desafios e contribuir para um desenvolvimento total da sociedade. A escola é o primeiro passo para a transformação? Isso pode acontecer ou não. As exigências no mercado de trabalho podem não garantir o acesso ao saber, à transformação. Um embate em que a lógica capitalista prevalece, instituindo uma educação financiada por organismos internacionais, e onde a iniciativa privada estará livre para atuar em todos os níveis garantidos pela Constituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as corporações podem intervir na educação a partir dos seus interesses. Esta imagem ela mostra bem a omissão do Estado com a educação de qualidade na formação dos jovens e mostra também a desigualdade social,
que dessa forma mantendo a base da pirâmide social. Por que a educação pode se tornar uma vilã? Uma educação de baixa qualidade pode ser um perigo, construindo assim um cidadão medíocre, que é aquele que desiste de sua própria individualidade, se aliena e se rende ao sistema socioeconômico, e se tornando submisso entre o próprio sistema que o tritura com as suas condições de ruídas ruins. A escola garante aprendizagem e conhecimento? Muito se fala no curso técnico no ensino médio, mas especialistas fazem um alerta. Quando a educação é voltada apenas para o mercado de trabalho, as outras competências são deixadas de lado e o jovem deixa de perder algumas competências socioemocionais, como, por exemplo, a empatia, a possibilidade de se sentir feliz, ele perde a autoestima, não conhece alguma coisa de ética, a paciência, a confiança, a autonomia e até mesmo a criatividade. A BNCC também fala sobre algumas competências socioemocionais, mas de uma forma mais ligada até o emprego mesmo. Quando ele fala autoconsciência, fala autogestão e também ele fala de habilidades de relacionamento. Isso meio que quer dizer trabalho em grupo, equipe, parece que está formando pessoas para o mercado de trabalho. O que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. O fato é que aqui a gente está vendo duas figuras. As duas executaram um trabalho material. O João de Barra é o construtor, construiu, e ali o homem está construindo. Mas apenas o homem pode fazer um trabalho não material. E esse trabalho ele provém de um trabalho material, que é assim, desenvolver trabalhos que indicam trabalhos para realizar trabalhos materiais. Um exemplo, coordenar uma equipe de pesquisa, fazer um trabalho do meio ambiente. São trabalhos não materiais, que somente o homem pode produzir. O futuro dos jovens no mercado de trabalho. Por conta da dificuldade financeira, às vezes das famílias, jovens sem terminar o ensino médio saem das escolas e vão para o mercado de trabalho. Mercado esse que não é especializado, não precisa de qualificação, muitas vezes precarizado. E esses jovens eles vão ter muita dificuldade para voltar para as salas de aulas, para os cursos técnicos, por conta do trabalho, que às vezes ele é uma carga horária muito alta ou toma quase todo o tempo do jovem. E o que a BNCC diz sobre isso aí? O que ela ampara? Cabe à escola do ensino médio proporcionar experiências e processos que garantam ao jovem a aprendizagem necessárias para a leitura e o enfrentamento de novos desafios. Já o artigo 205 da Constituição, ele segue mais ou menos a mesma linha. A educação é direito de todos, dever do Estado, e a família será promovida junto com a sociedade no desenvolvimento de pessoas para o incentivo do cidadão e do emprego. Isso é uma coisa que fica mais apenas no papel, porque na realidade ela não funciona dessa forma. Ou a pessoa vai trabalhar porque precisa do trabalho, ou então ela consegue fazer todos esses cursos. Se esses cursos não tiverem uma remuneração, fica muito difícil para algumas famílias, ou até para a maioria delas. Eu acho esse slide muito importante para o contexto da apresentação. Aqui a gente está vendo 3 imagens. O que o mercado de trabalho quer? A empresa ou o empregador, ele precisa de pessoas que resolvam problemas. Que no caso a pessoa de costa resolvendo um problema gigantesco. E muitas vezes ele não vai receber a mais por isso. E às vezes a pessoa quer contar que problema é esse lá na empresa e a pessoa não quer nem saber, só quer saber que ela resolva o problema. Seria essa a necessidade da empresa. Uma outra necessidade seria essa outra imagem que está a pessoa branca e os outros azuis.
Isso significa que a pessoa precisa se destacar entre as outras. Destacar dessa forma pode ser fazendo coisas que não for contratada para fazer. Isso é muito comum no mercado de hoje em dia, mas as empresas precisam disso. E essa terceira e última imagem, ela é a imagem de que as pessoas têm que ter uma visão dentro da empresa, no local de trabalho. Uma coisa que pode-se dizer assim que é bom para as empresas é que se a pessoa vê além, ela consegue detectar, um exemplo, prejuízos da empresa antes que aconteçam. Essas pessoas são muito bem-vindas nas empresas. O jovem como protagonista do seu projeto de vida. Podemos definir projeto de vida como a intenção de mudança da realidade. O projeto de vida figura como um conjunto de desejos que pretendemos realizar, e com uma série de planos e etapas a serem vencidas, rumo a um ideal. Contudo, jovens chegam na sala de aula do ensino médio indecisos. Cabe ao professor orientá-lo, colocando o jovem como protagonista do seu próprio futuro, na exceção da transformação da realidade. Escola pública forma operários e escola particular forma líderes? Uma pesquisa realizada com 20 alunos de escola pública e 20 alunos com escola particular fez 3 perguntas. O que você entende de projeto de vida? Para você, o que é ter um projeto de vida? E qual é o seu projeto de vida? A primeira pergunta, o grupo da escola pública viu como uma oportunidade de inclusão social e melhoria de vida. Já o grupo privado não teve essa visão. Já a segunda pergunta obtiveram resultados parecidos, porque todos disseram que queriam estudar, trabalhar, ter filhos, e esse seria um projeto a ser realizado por todos. Já a terceira pergunta causou uma surpresa. A escola pública, os alunos fizeram os seus projetos sem muitas dificuldades. Já os alunos das escolas particulares tiveram inúmeras dúvidas. Então observou-se que o projeto de vida para jovens de rede de escola privada é visto como uma tarefa complicada, complexa, e que os jovens alegam a falta de maturidade para decidirem, e o esforço pessoal é considerado imprescindível para alcançar um objetivo. E os alunos reconhecem essa existência desse esforço, mas mesmo assim não se consideraram suficiente para responder a terceira pergunta. Esse slide é uma reflexão. A gente tem uma pirâmide aqui do lado que é o trabalho, o emprego, a profissão, a carreira e o propósito. A maior recompensa não é o salário, e sim o que o trabalho pode me transformar. Já nesse outro lado do Ikigai seria a realização profissional, né? Tem ali aquilo que ele ama, a paixão, aquilo em que ele é bom, a profissão, aquilo em que ele é pago para fazer, a vocação. E o que o mundo precisa. Se tudo isso estiver interligado e ele estiver realizando isso, pode dizer que é a realização de um sonho. E são poucas profissões que devem chegar a esse nível, né? Essa é apenas uma reflexão. E a reflexão o professor pode levar para a sala de aula, colocando em discussão na sala sobre propósito e maneira que o jovem possa se preparar para empregos até que ainda não existem. Os professores vão se responsabilizar por isso também, vão ter que até preparar os alunos para empregos que ainda vão ser inventados. Essa próxima imagem é a alegoria da caverna de Platão. Ela, aplicada nos dias de hoje, é exatamente o que os professores fazem com os jovens, ao orientá-los em seus projetos, quais forem seus projetos para o futuro, e mostrando que existe um mundo lá fora que pode ser explorado. Estudar para melhorar o mundo e não para ser o melhor do mundo. Eu optei por colocar no contexto o Luva de Pedreiro, porque o que aconteceu com ele, acho que explica bem o que eu quero dizer. Quando ele estava lá fazendo as coisas que ele gostava, por prazer, ele estava bem. Depois que ele começou a fazer as coisas por obrigação, acabou trazendo alguns transtornos para ele.
Isso pode acontecer com qualquer um, até com os alunos da sala de aula, que às vezes ele almeja uma profissão e quando ele vai ver bem, aquela profissão não é tudo aquilo que ele queria e ele fica frustrado. E os professores podem trabalhar isso na sala de aula. E uma coisa que me chamou a atenção também foi os comentários, alguns comentários que tinha nos vídeos do Luva de Pedreiro, que é os comentários repetitivos que uma pessoa sem diploma tem mais importância e mais visibilidade do que uma pessoa formada. Esse pensamento ele é perigoso. É um fato que todo pensamento sem estudo e sem reflexão, ele é perigoso. Mas muitos compartilham mesmo assim. Isso é muito perigoso e pode ser trabalhado também na sala de aula. Nesse slide eu vou explicar a diferença, falar um pouquinho sobre a diferença do empreendedorismo e o trabalho informal. O empreendedorismo social é um conceito que possibilita construções de negócio cujo maior impacto são as melhorias na sociedade. Ou seja, uma empresa existe principalmente para promover soluções que geram mudança na realidade das pessoas e que acontece quase sempre sem a ajuda do poder público. E o que não se encaixa isso, não se enquadra isso, é trabalho de precarização. No caso, é essa figura que eu separei aí. Ele está com a bicicleta alugada, ele não é empregado de quem comprou a comida, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga no final de semana, ele não tem um plano de saúde e ele não vai se aposentar. Isso é uma coisa que ocorreu aí, acho que foi na época da pandemia. São os entregadores de fast food. Deu um grande problema e o cara que encabeçou esse movimento foi o Galo. O cara tinha umas ideias legais, muito boas, mas sozinho ele não consegue, as pessoas não conseguem fazer as coisas. Mas o empreendedorismo é isso, ele traz mudanças para a sociedade, a pessoa que empreende. Fora isso, o que não é isso é trabalho precarizado. Coloquei esse slide apenas para mostrar como eu vejo a situação política do nosso país atualmente. O lugar onde os jovens se encontram pode implicar no seu sucesso. Um pesquisador canadense chamado Bruce Alexander confinou ratos em uma gaiola pequena e foi dada a opção dos ratos comida, água e drogas. Quando animais sociais ficam isolados sem estímulos, seus cérebros secam de dopamina. Resultado, um apetite enorme e insaciável por drogas, chegando ao ponto de trocar a água pelas drogas, causando a morte. Então Bruce Alexander fez uma gaiola 200 vezes maior, com cores, perfumes e outros ratos para socialização. Resultado foi que os ratos consumiram 19 vezes menos a droga do que os que viviam nas gaiolas pequenas. Não é a droga a causa da dependência, é a combinação. A droga é uma disposição. O único jeito de curar a dependência é curar a predisposição, dando a um sujeito uma vida melhor. E é o que a escola tenta proporcionar, mas ela não é suficiente. O problema não está na escola, está além dos muros dela. Eu estou fazendo essa analogia para explicar como que é a vida do adolescente. E aonde está a gaiola pequena onde o jovem se encontra, principalmente o jovem da periferia? Ela está em suas mentes, na maneira em que ele vê o mundo, e cabe a todos nós, escola, família, Estado e o governo federal, mudar essa situação. Essa analogia é muito legal. Como a arte colabora para a formação de uma cidade inteligente e pensante? As músicas, os livros, elas podem despertar um sentimento e transmitir diversas mensagens. Falar sobre os problemas de uma época, ajudar na construção da identidade de um lugar. Essa é a função social da arte. As músicas trazem críticas tão profundas, mesmo escritas há bastante tempo, a gente vemos elas como atuais. Um exemplo, eu ia trazer aqui uma música do Titãs, que ela chama-se Comida. É uma música que foi escrita na década de 80,
acho que na época da ditadura, e ele dizia mais ou menos assim: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Então eles estavam fazendo uma crítica sobre os impedimentos da época. E não só o Titãs, mas como muitas, muitos cantores, rappers, eles fazem muitas críticas sociais que elas impactam mesmo. O método, a metodologia que eu usei foi apontar possíveis caminhos para os jovens viver na sociedade atual. E o resultado final seria que toda forma de transformação ocorre lentamente e a principal mudança que pode ocorrer no indivíduo e na sociedade é através do pensamento filosófico, que envolve a razão, as vontades, comportamento. E esse pensamento é para que o jovem tome postura diante do mundo. Obrigado.